Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, 29 de janeiro de 2025. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nós? É um prazer ter a sua companhia, para a gente se colocar na presença do Senhor, para a gente aprender com Ele diariamente. Ele quer falar, mas não sejamos ouvintes desatentos. A palavra vai falar disso hoje. Preste atenção comigo no que a palavra tem para nos dizer, porque a cada dia, você e eu precisamos aprender um pouco mais a sermos mais agradáveis ao Senhor. Nós estamos na terceira semana do tempo comum e a primeira leitura de hoje é retirada da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo do 11 ao 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo. Porque depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Olha que interessante, meu irmão amado, minha irmã amada. Essa carta aos Hebreus segue, você que tem acompanhado a liturgia nos últimos dias, ela segue falando dessa incompletude, dessa caducidade. Fica caduco, fica antigo, ultrapassado. Os sacrifícios rituais, o sangue dos animais, tudo isso vai ficando ultrapassado. Porque o sacrifício perfeito vem em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para fazer a vontade do Pai, ele veio para nos salvar e onde há o sacrifício perfeito, não é mais necessário aquele ritual imperfeito que era provisório. Jesus vem oferecer em si mesmo o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote eterno. Nós vamos ver isso no Salmo. Mas você vê, Jesus vem abrir as portas do céu para aqueles que forem obedientes. E o reino de Deus vai se manifestar. Enquanto não se manifestou plenamente, vão se completando o número dos eleitos e os inimigos de Deus serão todos derrotados, colocados debaixo de seus pés. A vitória do Senhor vem com ele. Nós temos que crer, meu irmão e minha irmã, se o mundo parece estar tão estranho, se parece que não vale a pena mais fazer o bem, Deus está vendo tudo e a vitória vem com ele. O tempo do Senhor está próximo. O dia da manifestação da segunda vinda de nosso Senhor está cada vez mais próximo. Vamos ler o Salmo de hoje, é o 109, em algumas traduções, 110. Tu és sacerdote eternamente,
segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É interessante que este rei Melquisedeque, ele aparece lá atrás no Antigo Testamento, sem genealogia, sem descendência. Na Bíblia tudo vai sendo falado assim, né? Filho de tal, descendente de tal. Este rei Melquisedeque que aparece lá no início da palavra de Deus, não tem descendência, não tem uma árvore genealógica. Isso faz indicar que ele é uma figura de um sacerdote eterno, sem princípio, sem fim. Jesus Cristo é sacerdote segundo essa ordem, uma ordem eterna, uma ordem que não terá fim. Ele é o sacerdote eterno. É nele que todo sacerdote que você conhece, o padre aí da sua paróquia, ele participa do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos também amar demais e rezar por todos os nossos sacerdotes. Reza aí pelo padre da sua paróquia. Ele está unido a Cristo num sacerdócio eterno. Claro, o padre morre, mas ele vai viver eternamente no céu, se tiver vivido na obediência ao Senhor. Mas, enquanto viveu aqui na terra, exercendo este sacerdócio, ele participou do sacerdócio eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é belo, né? Vamos para o Evangelho? Convido agora a refletir comigo a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás
e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus se revela a nós. Jesus não deixa sem resposta os seus amados amigos. Entenda que quando Jesus ele quer se comunicar mais profundamente conosco, ele nos tira da multidão. Você percebe ali que ele contou uma parábola? Uma parábola que não estava sendo entendida pela maioria das pessoas, inclusive pelos seus seguidores mais próximos. Quando estavam ali sozinhos e puderam estar mais tempo com Jesus, ali na intimidade, Jesus se mostra, se revela, ele interpreta a parábola, inclusive ele fala. As outras pessoas que não prestam atenção no que eu digo, que não buscam ter intimidade comigo, para elas, tudo é só parábola, tudo é só historinha. Mas aqui eu estou revelando para vocês os segredos do reino de Deus. Este reino que está sendo falado nas leituras e nos salmos. Nosso Senhor está realizando esse reino no meio de nós e todos os inimigos dele estão sendo derrotados um a um. Porque quem está no mal e no pecado já se destrói e já se condena, e um a um vai se condenando. As pessoas que estão fazendo mal estão zombando de Deus, uma a uma, se não se arrepender, vai se perdendo, vai saindo do caminho. Permanecerão apenas os eleitos, os filhos amados que correspondem ao chamado, aqueles que têm o coração como uma terra boa, onde a semente vai cair e vai gerar frutos. Porque o ouvinte desatento, a pessoa que está muito preocupada com o dinheiro, com as intempéries da vida, não está conseguindo deixar essa semente fecundar no seu coração. E o mistério do reino Jesus vai revelando, porque aqueles que vão herdar o reino de Deus são os que ouvem a palavra e a põem em prática. São os que permitem que essa semente gere frutos. Mas a cada um de nós existe uma vocação, existe um chamado. E Deus vai dando muitas oportunidades. Muitas vezes a palavra é semeada no nosso coração, seja por meio de um padre, de um pregador, seja por meio da vida de um irmão, de uma irmã que segue fielmente a palavra, e a palavra vai chegando de várias formas, por várias fontes. Deus está se comunicando conosco. Ele se comunica com você a cada dia. Mas será que há espinhos? Será que há pedras? Será que a semente está encontrando uma terra boa? E será que quando a semente cai, você rega com a oração, com uma vida reta, de seguimento obediente aos mandamentos? Quem não entende isso, enxerga tudo que Jesus fala como historinhas belas, como palavras que trazem paz, palavras que trazem amor, misericórdia e perdão, mas ainda não adentraram na profundidade completa
do reino de Deus, que acontece no interior de cada ser humano, vai tomando posse das promessas do Senhor a cada dia. Isso é misterioso para aqueles soberbos, é misterioso para os pecadores que não abandonam o pecado, porque eles não entendem do que eles estão abrindo mão. Eles não entendem o que estão deixando passar. Eles não percebem a semente valiosa que não permitiram fecundar. Estão perdendo a vida. Estão deixando o tempo passar. Estão perdendo o céu. Será que você, com as suas escolhas de cada dia, não está perdendo o céu? Reflita aí. Reflita. Reflita com profundidade. Não perca o céu, meu amado, minha amada. Não deixe a graça passar. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Fique com Deus.